Olá, gente. Boa noite para geral. Eu pensei que ia rolar Cassiane também dessa vez, talvez role amanhã, alguma coisa do tipo, ou no final, sei lá. Prepara um ré maior aí, igreja, para a gente... Bom, gente, prazer estar aqui com vocês. Eu prometo que eu vou demorar. Não, você ainda tem muita coisa para fazer hoje, né? Sábado à noite e tal. Então, prometo ser breve. Eu quero conversar com vocês sobre comunidade. Eu quero partilhar algo que todas as vezes que eu penso no Novas, pensa em mim. Todas as vezes que eu penso no Nova, esse algo me faz pensar, me faz sentir essa palavra que eu quero partilhar com vocês. Então, abra a sua Bíblia aí, Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, naquele texto que o pessoal adora utilizar, esse mesmo, que você já conhece. Romanos capítulo 13, só que eu quero ler do versículo 8 em diante, para a gente, se Deus permitir, ter uma conversa aqui hoje sobre comunidade. O amor ao próximo e o fim dos tempos. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros. Pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, encontram a sua síntese neste preceito: ame o seu próximo como se ele fosse você. Pois qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como se ele fosse você. Jesus querido, nos dê a palavra do seu amor, e o seu amor em forma de palavra, para que a gente traduza essa intensidade nos nossos gestos. Em nome do seu Filho. Amém. Amém. Bom, esta minha palavra foi feita toda ela, considerando o conhecimento relativo que eu tenho da maioria de vocês que estão aqui hoje, com maior ou menor grau de intimidade, de profundidade, com maior ou menor grau de politicidade, de convivência. Graças a Deus eu posso olhar nesse auditório hoje e saber com quem eu estou falando. Ou graças a Deus eu posso olhar para vocês hoje e conhecer a maioria de vocês de alguma maneira. Seja porque você tem uma presença pública via rede social e eu sou o seu seguidor. Seja porque você tem um ministério público numa igreja local e eu aprendi de alguma maneira a me inspirar naquilo que você faz na sua comunidade. Seja porque a gente já teve a oportunidade de tomar algum café, fazer alguma conversa mais profunda, mas a questão é, eu sei com quem eu estou falando no sentido do conhecimento público da sua existência, eu sei. Então eu fiz uma palavra no amor pelo que eu conheço de você, que com maior ou menor profundidade já é suficiente. Porque, inclusive, o amor não depende das profundidades, das intimidades. O amor depende de um reconhecimento. Então, eu teci essas palavras com base num reconhecimento, com base num amor que é diverso, porque diversa é a nossa comunidade e a nossa convivência. E essa palavra, tecida no reconhecimento, tecida no amor, é uma tentativa de responder como é que esse amor, reconhecimento que a gente tem
um pelo outro, em diversos graus, em diversos modos, poderia construir uma comunidade. Como é que eu consigo me deslocar de mim mesmo, da minha propriedade, do meu eu, e por reconhecimento a você e a sua existência, criar um terceiro lugar, um lugar que nos seja comum, um lugar onde o reconhecimento que eu tenho, experimento por você, me impeça de colocar a minha existência num instante primeiro para criar um lugar chamado comunidade. Como é que a gente transforma reconhecimento? Como é que a gente transforma afeto? Como é que a gente transforma o amor, que é essa experiência tão fluida, que é essa experiência tão plural, que é essa experiência tão multiforme? Como é que a gente transforma o amor, que é uma intensidade sobre a qual milhares e milhares de gerações estão tentando teorizar, explicar, falar, descrever? Como é que a gente transforma amor em política, amor em forma social, amor em igreja, amor em comum? Como é que eu desligo o eu? Como é que eu desligo o apelo idolátrico ao eu e às suas máscaras, para investir alguma coisa que eu posso, por mínima que considero, alguma coisa que eu posso, nessa experiência chamada comum, nesse lugar chamado comunidade, nesse lugar chamado encontro? Então foi afetado, atravessado por essa pergunta, que eu escrevi algumas coisas para compartilhar brevemente com vocês. A primeira delas é que nós somos comumente nomeados como evangélicos progressistas. Inclusive, é muito provável que, se alguém quiser acabar com o movimento progressista no Brasil hoje, se investir tudo contra esse santo lugar, vai acabar com a massa significativa dele. Porque nós somos os considerados evangélicos progressistas. Pelo menos no sentido de que nós acreditamos em princípios como movimento, mudança, transformação. Pelo menos no sentido de que nós acreditamos que as coisas não são como elas estão, mas que elas podem ser transformadas. Nós acreditamos nisso em alguma medida, e essa crença em alguma medida nos reúne. Nós somos aqueles que olhamos para a nossa célula mãe, para a nossa casa originária, para aquela identidade mãe onde nós fomos formados, e estranhamos aquele lugar. A maioria de nós aqui tem em comum o fato de que um dia nós estávamos ali naquele lugar chamado igreja evangélica, e a gente suspeitou, desconfiou que alguma coisa estava como ela não deveria ser. E que nós estávamos sendo tratados de certa maneira, como se não existíssemos, como se fôssemos convidados a se retirar, como se fôssemos convidados a despertencer, a desligar, na expressão de um fundamentalista famoso no Brasil, como se fôssemos convidados ao expurgo. Fundamentalista famoso que disse isso em 2010 sobre a concordância de um pastor que diz nutrir muito afeto pela igreja evangélica no Brasil. Nós estávamos num lugar, recebíamos certos olhares, recebíamos certas atenções, e de certa forma, por questionarmos o nosso modelo, a nossa formação religiosa matriz, fomos banidos, excluídos, expurgados, reduzidos ao silêncio, convidados a se retirar. E além do progressismo, que é a vontade de mudar, a vontade de transformar, a vontade de modificar, além disso,
nós partilhamos o banimento do mundo religioso evangélico. E é claro que esse banimento foi difícil. E é claro que esse processo de descobrir-se pintado com uma tinta que não te diz respeito, enunciado com palavras que não dialogam com a sua profundidade, é claro que esse processo de ruptura, esse processo de transgressão, foi muito dolorido. Foi dolorido, é dolorido, será dolorido. Fazer o êxodo da nossa casa, fazer o êxodo da nossa formação, fazer o êxodo do modelo mãe da nossa espiritualidade, mãe da nossa fé, não foi fácil. Não está fácil. Não será fácil. Nós aprendemos coisas que nós nem sabemos que sabemos por causa da nossa convivência com esse espaço. Nós pensamos, sentimos, interpretamos o nosso corpo de uma maneira que nós não sabemos explicar, e tudo deve-se ao fato de que você era um baby evangélico, de que você pertencia a uma maternagem religiosa, configurada segundo as normas, segundo as regras, segundo as moralidades do mundo evangélico. Você estava lá, eu estava lá, nós estávamos lá, nós aprendemos o que nós somos, nós aprendemos o que nós chamamos de eu lá. E como poderia ser possível lidar com uma mudança, com uma transformação, com uma ruptura dessa gravidade, sem o que o nosso irmão cantou aqui, sem a dor, sem a lágrima, sem uma certa melancolia de perder o mundo em que se vivia? Como é possível lidar com o fato de que aquela pessoa que você sempre amou perdidamente e respeitou também com muita profundidade, ela olha para você hoje e ela diz: tu é o anticristo dos anjos. Só pode. Como você veio a se perder? Como é que pode aquela pessoa com quem você conviveu desde a sua tenra infância? Essa expressão é bem evangélica, você já deve ter ouvido ela. Desde a sua tenra infância, entrar no seu perfil e tratar você como o próprio monstro, como a própria besta que subiu do mar, como o próprio anticristo. E como é que a gente poderia lidar com isso, pensando que isso não nos afetaria profundamente? Pensando que esse êxodo pudesse ser algo simples de se lidar. Pois bem, cruzamos mares, montanhas, desertos e vales, como diria a comunidade da Zona Sul, que atravessam, me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar, em tese. Porque às vezes as provações do êxodo, do mundo mãe da nossa espiritualidade, inclusive põe em suspeita o elementar da experiência religiosa. Algo além de mim, da dor, da política religiosa existe mesmo? Ou inclusive esse algo ao qual a experiência religiosa se refere é mais uma das maquinações ideológicas desse mundo que eu descobri, fundamentalista, violento, segregador, homofóbico, machista, racista, etc. Será que Deus é o grande dispositivo que faz funcionar essa mentira? E será que ao descobrir essa mentira, eu descubro e desconfio da própria presença? Então é muito complexo fazer esse caminho, é muito complexo fazer essas perguntas, é muito complexo trazer nos nossos corpos todas as marcas dessa saída, dessa peregrinação,
desse êxodo. Não foi fácil, não está sendo fácil, não será fácil. Num dado momento, quer por intuição, sobrevivência, quer por conhecimento adquirido no contato com outras tradições libertadoras, aquelas identidades, aquelas máscaras, aquelas linguagens, aqueles discursos, aquelas moralidades, já não se relacionavam com o nosso desejo, com a nossa potência. Nossa identidade mãe já não nos hospedava. Nossa identidade mãe já não nos embalava. Tornamo-nos refugiados, refugiadas, uma condição, inclusive, que compartilhamos com muitos povos tradicionais deste mundo. O nosso habitat religioso foi devastado pelo modelo fundamentalocêntrico, por essa máquina religiosa de ressonância com o capitalismo, e nos tornamos as espécies companheiras das muitas espécies sem habitat nesse movimento de sobrevivência sobre o mundo. Tivemos que lidar com a queda do nosso mundo, do nosso céu. Foi sofrido, foi traumático. Ficamos como que sozinhos, distantes da comunidade, sem Deus no mundo. E foi assim até o ponto em que a gente descobriu que a nossa existência não poderia ser negada dessa maneira. Que o nosso desejo, que a nossa potência, que a nossa fé, que a nossa vida não poderia ser negada, reprimida, violentada, silenciada, armazenada, interditada daquela maneira. Veio então o tempo de construir e afirmar um eu sou como estratégia para não deixar uma vida morrer. Então a gente olhou para aquele modelo mundo, a gente olhou para aquela esfera da qual a gente não se sentia mais parte, e a gente modelou identidades de sobrevivência. A gente aprendeu a dizer, não, ainda que negado por você, ainda que violentado por você, ainda que numa posição sem reconhecimento diante da comunidade onde eu cresci, eu sou. O que quer que você queira colocar depois desse eu sou? Mas nós aqui decidimos criar um outro comum. A gente decidiu dizer assim, eu sou evangélico, sim. Eu sou evangélico também. Ainda que negado por você, eu sou. Uma experiência muito semelhante àquela pela qual passaram os nossos ancestrais escravos no Egito. É muito curioso que os estudiosos da literatura bíblica do Antigo Testamento vão dizer que quando Javé coloca na boca de um povo escravizado a possibilidade de dizer eu sou, Javé não estava querendo dizer nada a respeito dele, mas estava querendo confrontar a estrutura mítico-religiosa do Egito, tendo que lidar com um escravo dizendo, o eu sou me enviou a vós. Não, espera aí. Você fala em nome dos escravos e ousa dizer eu sou? Javé teria sido, nessa narrativa, o primeiro Deus a colocar na boca do não ser, da não existência, a possibilidade do eu sou. Para empoderar, inclusive, esse não sou, de uma narrativa, de um modelo, de uma ideia, de uma palavra, de uma linguagem, que fosse forte o suficiente para a travessia no processo de libertação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as identidades que nós produzimos naquele tempo, que as identidades que nós forjamos naquela luta, naquele embate, elas foram úteis, necessárias, relevantes, estratégicas para a nossa sobrevivência. Nós precisávamos de um eu sou. Nós precisamos de um eu sou.
Nós precisamos da ousadia de considerados escravos do que quer que seja, na mentalidade religiosa padrão, de dizer, não, eu sou. E eu quero frisar essa utilidade da identidade. A identidade é útil no Êxodo. A identidade é útil no movimento. A identidade é útil na saída. A identidade é útil no combate. A identidade é útil na fuga, na destituição. A identidade é útil no processo de reinvenção de um lugar. A identidade é útil para superar a fustigação do deserto, a solidão do deserto, o cansaço do deserto, a angústia do deserto, o medo da morte. A identidade é essa máscara que ajuda a gente na travessia. Mas aí que está o ponto. Aqui que está o ponto. Nós precisamos dizer eu sou contra um modelo político. Nós precisamos dizer eu sou contra um modelo religioso. Mas e quando a gente for fundar o lugar além do deserto? Quando a gente for criar a comunidade na terra onde mana leite e mel? Quando a gente for criar o lugar onde o faraó não exerce mais a soberania? Quando a gente for criar o lugar onde as 10 pragas já destruíram as 10 mitologias que operavam contra a nossa liberdade? E quando a gente for criar o mundo depois do mar que nós atravessamos? E quando a gente for criar o mundo depois de 40 anos comendo maná do deserto e dizendo, eu era escravo no Egito, mas hoje eu sou povo de Deus? E quando a gente for criar um mundo, a diferença. Aqui, irmãos e irmãs, aqui há um risco, há um conflito entre o que eu digo de mim, entre a identidade que eu modelo para ser contra as estruturas de violência do mundo e a minha capacidade ou não de construir algo além do eu, além do próprio, além do meu, onde a diversidade de eu sous se sintam em casa novamente. E é aí que as doenças póstumas da nossa memória colonial entram em operação. Porque é nesse momento de criar um novo nosso, é nesse momento de criar um novo comum, que a gente tem medo da dissolução dessa identidade que a gente usou na guerra contra o faraó e acelera os conflitos de uns contra os outros, de eus contra eus, de próprios contra próprios, de gostos, de preferências, de afinidades, de desejos narcísicos, bloqueando todo o movimento pulsional, o movimento, a energia, o movimento passional que poderia criar um outro lugar. Será que se eu faço um dom de mim mesmo, um dom da minha própria existência, um cancelamento estratégico desse eu que eu formei para lutar contra o faraó, e será que se eu imergir nessa comunidade de novo, será que se eu imergir nessa comunidade de novo, pensei que o palco ia quebrar, Soju, eu vou para o outro lado ali. Será que se eu imergir nessa comunidade de novo, eu vou começar a viver as mesmas violações, as mesmas negações, as mesmas interdições, as mesmas violências?
Será que o Novas vai repetir contra mim tudo aquilo do que eu fugi? Será que eles vão criar novos mitos para me manter na posição de escravo? Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, esse eu que a gente formou para o combate, ele teme perder potência e ser violado novamente. E aí a gente dá um passo atrás e diz, talvez eu não vou constituir isso aí não. Talvez eu não vou me engajar com isso daí não. Aí a gente pensa assim, pô, então eu vou produzir uma comunidade baseada na identificação entre esses eus. Eu vou criar um lugar onde se possa afirmar tantos quantos eus forem possíveis, sem necessariamente pedir a cada um desses eus um gesto doador para o comum. E a gente fica nessa... A gente está hoje habitando justamente esse lugar desconfortável que é, como é que a gente vai construir uma comunidade, como é que a gente vai construir um pertencimento, onde a estrutura psíquica, a estrutura moral, a estrutura política do cativeiro não opere, não repita, não seja inclusive transmitida, consciente ou inconscientemente, na repetição dos meus próprios traumas e das minhas próprias dores. Como eu vou criar o comum? Como eu vou criar o comum? A aposta filosófico-política da modernidade é que dá para construir um comum entre eus. Dá para construir um comum sem que necessariamente as identidades tenham que cancelar em si algo para a produção do pertencimento. As filosofias políticas da modernidade apostam que indivíduos fortes, selfies fortes, eus fortes, podem, via contrato, via ideologia, via desejo de revolução, via religião, produzir um nós. Esses textos da antiguidade aí eu quero fazer aqui um porém muito honesto, que pode ser que a gente fale assim, irmão, a gente não vai construir comunidade com base em nenhuma dessa ancestralidade aqui. A gente vai radicalizar o pós-evangélico mesmo. Não vamos mais nos referir psiquicamente, moralmente, subjetivamente, politicamente a esse mundo daqui. Se for conversa, a gente faz. Mas nessa conversa aqui, a aposta de criação de comunidade dessa ancestralidade a qual nós nos referimos ainda enquanto evangélicos o amor é um dom no sentido duplo dessa expressão. O amor é um dom porque é uma dívida, e o amor é um dom porque na dívida de amar, o amor entrega a si. A construção da comunidade de amor no horizonte de significado dessa ancestralidade aqui, necessariamente demanda um corte. Demanda que eu seja, em algum momento estratégico da minha existência, capaz de suspender momentaneamente um eu, uma identidade, um self, uma máscara social chamada eu, e me doe ao fora, ao outro, ao nosso,
a esse espaço sagrado aí chamado comum. Você não deve nada a ninguém. A estrutura, o raciocínio de Romanos é mais ou menos esse. Você não deve nada a ninguém, você não deve nada a Deus, você não está condenado mais por ninguém, você não está condenado mais por Deus, mas se você quiser criar um comum não imperial, um comum não colonial, uma comunidade além do deserto, um dom será demandado. E dom para mim aqui tem esse sentido. A capacidade, agora vou usar outra expressão para o dom, né? A capacidade de sacrificar um eu, a capacidade de sacrificar uma identidade. Olha como isso soa estranho. Eu sei que isso soa estranho. Você vai dizer assim para mim, dos anjos, você está louco, completamente louco. Como é que você vai meter essa para mim agora? Logo agora que eu encontrei uma maneira de lutar contra as forças opressoras do mundo, fazendo um uso estratégico das minhas identidades contra elas. Como é que você vai vir num congresso do Novas Narrativas e meter esse louco? Eu aprendi as armas da identidade. Sim. Só que tem duas coisas. A primeira é que a identidade é uma arma contra as comunidades, as estruturas, os sistemas de opressão. Mas a identidade não pode ser uma arma contra a implicação, contra a inflamação generalizada de um amor. Com a identidade, você faz escudo, você faz ataque contra aqueles e aquelas que querem negar a sua existência. A sua religião, inclusive, pode ser dizer, eu sou contra o faraó. Mas dizer eu sou, diante do amor, vocês sabem, melhor que eu, nem sempre é criar um caminho ou uma comunidade de libertação. Das micro-relações às relações comunitárias, às vezes é justamente o eu sou que impede diversos fluxos do desejo de passarem. A identidade, em linguagem teológica, é essa máscara. Mas a identidade não é a potência. A identidade não é o desejo. A identidade é essa máscara que a gente usa sim, com a qual a gente performa sim, a qual a gente instrumentaliza sim, porque afinal de contas, eles não continuarão a negar a minha existência, mas no horizonte de solidariedade radical, de encontro amoroso com o outro, há que se fazer um corte estratégico que seja nessa máscara chamada eu, para que o desejo, para que a vida, para que isso que nós religiosos aprendemos a chamar de alma, para que é a própria intensidade do corpo e do ser, para que isso passe e crie, e gere, e engravide, e transforme, e faça movimento, e faça libertação. Porque, em linguagem teológica, afirmar o eu para sempre, sem a coragem de cortar,
em momentos estratégicos de constituição da vida comunitária, é a própria experiência idolátrica. Tipo, tu tá no horizonte de constituição, vou chamar assim, de constituição ritual do amor. E aí você suspeita, calcula e diz, talvez aqui seja melhor eu me defender do mistério, dizendo, eu sou. E eu sou o pastor, não deveria estar falando isso. Entende isso? Não deveria estar falando isso. Ou então você diz assim, eu sou vascaíno, não deveria estar gostando disso. Sabe quem ensinou isso para a gente? No anverso do problema? O branco, o maldito do branco ensinou isso para a gente. O branco que não se acha identidade, o branco que não se acha próprio, o branco que não se acha particular, o branco que não se acha identitário, ensinou para a gente que qualquer situação que seja, ele tem que afirmar-se. Eu sou, eu sou, eu sou. Qual é o horizonte? O horizonte é de colonizar o mundo, eu sou. Qual é o horizonte? O horizonte é o horizonte da escravização, eu sou. Qual é o horizonte? O horizonte é o horizonte do conflito entre diversidade sexual e de gênero, eu sou. Então, o branco é essa maldição que atravessa todos os momentos da história, afirmando a si mesmo como um, sempre. Ele sempre faz isso. Ele sempre faz isso. Não há um momento que ele dê um corte atrás, que ele ponha essa identidade dele numa cruz e diga agora é verter o corpo, a comunhão com o outro, agora é verter a vida na comunidade da diferença, agora é fazer o amor crístico, o amor do Cristo contra o amor narcísico do branco. É uma operação que está na nossa memória colonial evangélica, que eventualmente a gente opera. Tipo, eu não sou burro. Eu sei que a disputa na vida nos fará lutar com o nosso arsenal de sous. Podia até ser de música mesmo. Vai precisar. Tipo assim, eu sei que tem muita gente esperando o dia que eu vou dizer, eu não sou líder religioso, eu não sou pastor, eu não sou mais evangélico. Tem um monte de gente esperando você dizer isso aí também, tá? Escrevendo há mais de 10 anos atrás, dizendo, esses progressistas têm que parar de dizer eu sou evangélico. Eles não são evangélicos. Eles são ecumênicos. Eles estão inventando uma religião aí de fusões. Eles não são evangélicos. Você terá poder e liberará potência, dizendo, não, senhor, para o seu desgosto eu sou. Mas o que eu queria dizer para você também, meu irmão, é que quando tu estiver mirando a possibilidade do amor acontecer, não tenha medo do dom. Não tenha medo do dom, meu irmão, minha irmã. Você está mirando aí, você está vendo. Caramba, se eu mergulhar aqui, é a liberação de um eu sou que eu nem tinha consciência de que ele era. Se eu mergulhar aqui, esse desejo de vida com D maiúsculo, ele se plasma no mundo. Se eu mergulhar aqui, eu faço um comum com a terra, eu faço um comum com as outras espécies animais, eu faço um comum com as diferenças de sexualidade e gênero, eu faço um comum com as diferenças religiosas, eu faço um comum com a diferença
étnico-racial. Se eu mergulhar aqui, eu me torno um. Não por deixar de ser o próprio, mas por cortar o próprio no ritual de entrega ao outro. Um gozo livre da necessidade de apropriar-se de si mesmo em todo e em cada momento de participação. Um exemplo nosso aqui, da nossa casa. No ano passado, a gente veio do nosso deserto pandêmico. Aqui eu termino. A gente veio do nosso deserto pandêmico, do nosso deserto dominado pela virtualidade. E a gente teve 2 tipos de encontro na casa de Babete no ano passado. Um encontro, muito obrigado, Joe. Ui, é que eu sou gordinho, tô cansadão já, sábado à noite. A gente teve 2 tipos de encontro. Um deles dizia respeito a entender politicamente, discursivamente, quantas das identidades presentes podiam se constituir num espaço comum que ainda ousava se chamar evangélico. Um experimento. Será que a gente consegue criar um comum pela via do reconhecimento e da afirmação da existência do outro? Tipo assim, será que eu consigo deixar de ser um pouquinho calvinista? Será que eu consigo deixar de ser um pouquinho hétero embranquecido? Será que eu consigo deixar de ser um pouquinho... Aí a gente foi mapeando a diversidade existente na nossa comunidade e perguntou, será que a galera vai dar cada um de nós vai dar um passo atrás para todo mundo se jogar junto diante da mesma imersão comunitária? Um momento foi mais político, mediado pelas nossas ferramentas conceituais diversas, para lidar com o problema da identidade, da comunidade, da política entre nós evangélicos. E no outro momento a gente cantou Cassiane. Aí veja só, quem não entende nada do mistério e da religião, e da política, diz assim, um momento foi político, outro momento foi religioso, um momento foi conceitual teórico, outro momento foi litúrgico. Só que a questão, gente, é que aquilo que a gente chamou de liturgia produziu aquele lugar de encontro, aquele lugar de implicação, aquele lugar de prazer, por uma questão, não, tem várias outras, mas por uma questão que eu gostaria de compartilhar com vocês. Por que o ritual? Por que a liturgia? Por que essas canções aí? Elas vão rasgando esse narciso. Elas vão rasgando essa razão. Elas vão rasgando essa vontade de se apropriar de si mesmo. E aí daqui a pouco está batista pulando com assembleano, calvinista, desabotoando o colarinho clerical. E daqui a pouco nós estamos num espaço de implicação corporal, de implicação desejante, de implicação espiritual. E a briga que a gente desenrolou no sábado à tarde já nem existia mais. Não é porque a gente matou a política, não. Não é porque a gente não foi capaz de discutir política, não. É porque a religião abre um outro flow para discussão sobre política, para discussão sobre comunidade, para discussão sobre pertencimento, para discussão sobre ética. A religião ensina a gente que existem momentos que para atravessar o deserto é preciso rasgar o corpo, abrir a alma, é preciso deixar fluir o desejo de vida e não ficar afirmando idioticamente, idolatricamente, eu sou o batista. E aí há um atravessamento, que para nós é o atravessamento do Espírito, dentro do qual a gente passa a dever um ao outro só o amor.
Que é essa materialidade, lembra? A materialidade de deixar a fruição do seu corpo passar. Que isso a gente faz na liturgia. A menos que tenha algum louco, muito louco, a menos que tenha alguém muito apegado à famigerada fé e ordem, não vai existir entre nós alguém que vai dizer: ei, chore menos. Ei, pule menos. Ei, cante menos. Ei, entregue-se menos. A menos que haja um fiscal do imetro da adoração alheia, a adoração vai ensinar para a gente que há momentos na comunidade que a gente deixa o fluir passar, deixa o mover passar, também na política. Também na... O que o louvor foi para a gente, irmãos? O louvor foi para a gente uma razão comunitária, uma motivação de estar junto. O louvor foi para a gente uma transidentidade, uma confusão de línguas, onde todo mundo se entendia, no calor do corpo, no pertencimento um ao outro. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós ainda estamos no limiar desafiador de produzir uma comunidade. Tomara que a gente aprenda com a pentecostalidade da nossa adoração e não necessariamente com a branquitude estratégica do nosso protestantismo. Tomara que a gente aprenda a fazer a comunidade no desejo com D maiúsculo, no dom com D maiúsculo, e não apenas na racionalização de um eu idolátrico. Se tiver uma razão ali, meu irmão, forte, no meio, que no nosso caso a gente chama o Espírito Santo de Deus, se tiver uma razão forte ali no meio, amarrando todos os corpos, constrangendo todas as existências, eu vou me lançar. Nós vamos nos lançar. E se alguém tentar montar um eu que capture o fluxo de vida do Espírito para colocar opressão, violência contra o outro, nós também vamos nos lançar em defesa da liberdade do outro, de adorar, sendo quem ele é, e inclusive perdendo-se do que ele é. Porque afinal de contas, o que nós somos? Do fluxo, do fluido, do movimento, da transformação, do movimento. Nós não somos da parada, nós somos da peregrinação, nós não somos da fixidez, nós somos do vento. E isso tem a ver com o nosso canto, isso tem a ver com a nossa luta. E Deus nos dê muita graça de sobreviver nesse lugar onde a gente não deve nada para ninguém. Gente, é sério isso, hein? Ninguém aqui deve nada para ninguém, nem para Deus, nem para outro. Ninguém deve nada para ninguém. Só faz dom de si quem está pulsando no mesmo amor. Quem está pulsando no mesmo amor. Então que a gente consiga, em momentos estratégicos da nossa peregrinação aqui na terra, nessa vida em comum, fazer dom de si. Jesus querido, ajuda a gente, Jesus. Que quando a nossa comunidade encarar o desafio contra as opressões do mundo, que além de usar as armas da nossa identidade de fé, a gente saiba também transbordar num amor avassalador, num amor libertador, que a gente saiba criar um comum ao redor do mistério do Cristo, do seu amor, no poder do seu Espírito, na diversidade da sua existência, Deus. Ajuda a gente nisso, meus irmãos e irmãs. Jesus, tanta coisa nessa nossa bagagem religiosa,
Ajuda a gente a lidar com isso, Jesus. Ajuda a gente a lutar com isso. Ajuda a gente a desarmar essas bombas. Ajuda a gente a desconstruir esses gatilhos. Ajuda a gente a curar essas doenças de memória colonial. Ajuda a gente, Jesus, a não repetir Faraó. Ajuda a gente a exterminar as mitologias que mantêm o outro escravizado. Ajuda a gente a entronizar o amor no coração da nossa comunidade. E que esse amor entronizado entre nós seja a força, o vínculo entre cada singularidade aqui presente. Jesus, querido, ajuda a gente. Em seu nome oramos, em seu nome louvamos, em seu nome cantamos, em seu nome lutamos, em seu nome vivemos, em seu nome amamos, Jesus. Em seu nome amamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo, gente. Obrigado pelo carinho da atenção de vocês.